Olá, amadas almas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu trago aqui para vocês um conteúdo sobre o eclipse solar no signo de Virgem, que ocorre agora neste domingo, dia 21/9. Qual que é o tema central deste eclipse? Finalizações de padrões repetitivos. Para quê? Para adentrarmos numa nova era que envolve vários aspectos da nossa vida, inclusive nova era de conexões de almas evolutivas. Gostou do tema? Fica aqui comigo então. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou terapeuta holística, espiritualista, trabalho também com conexões de almas evolutivas, atuo com astrologia holística e espiritualista para você, para os seus relacionamentos e para os seus negócios. Qual que é o foco do meu trabalho? Primeiramente, o equilíbrio pessoal, equilíbrio afetivo e também profissional. Eu busco auxiliar no meu trabalho as pessoas na construção desse amor, dessa relação genuína, primeiramente consigo mesmo, para que, consequentemente, a gente tenha condições de construir relacionamentos mais harmoniosos, mais saudáveis, mais respeitosos e mais evolutivos. É uma consequência, A gente no processo de autoconhecimento, processo terapêutico, a gente sempre fala isso, toda mudança é de dentro para fora. Então, se eu estou bem aqui comigo, eu tenho condições de estar bem no relacionamento. O relacionamento, lembrando, que o relacionamento ele é construído todos os dias, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui, as pessoas perguntam bastante, muitas pessoas trazem essas questões na terapia, então é um tema assim muito rico, muito profundo. Eu vou dar uma pincelada aqui no começo do vídeo, mas eu vou desenvolvendo mais conteúdos, trabalhando esses aspectos, tá, para vocês. Se vocês gostam desse tema, acompanhem os meus conteúdos nas minhas redes sociais. Aqui no meu canal do YouTube tem todos os links, tá? Meu Facebook, meu Instagram, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu trabalho tudo isso. Então, vem comigo, tá bom? Falando aí um pouquinho, sobre as conexões de almas evolutivas, o que quer dizer isso? São vínculos espirituais profundos e transformadores, onde duas almas se encontram para crescer junto, para evoluir, para superar desafios, impulsionando, a consciência individual e também coletiva. Então percebe, é sempre de dentro para fora. O indivíduo vai se modificando, vai se lapidando e isso vai reverberando no nosso externo, nos relacionamentos, no trabalho, na relação familiar, Quando a gente fala em relacionamentos, é amplo, Mas tudo começa aqui, no relacionamento que eu tenho comigo. E essas conexões, elas normalmente são reconhecidas aí por uma compreensão mútua, aquela coisa gostosa, de estar junto, de estar conversando, de estar trocando, conhecimento. Existe uma familiaridade, normalmente é uma familiaridade instantânea, É um desejo compartilhado de transformações, É caminhar junto mesmo. Isso impulsiona, a jornada de ambos para que ambos vão se tornando aí as melhores versões de si mesmo, É crescimento, é evolução. Eu gosto muito de falar, é uma nova era de amor e luz nos relacionamentos, em todos os relacionamentos, a começar por nós, primeiramente. E eu também costumo falar muito uma frase que eu sinto muito como verdade. Quando eu sou um bom ímpar, eu consigo ser um bom par. Eu acredito muito nisso, a minha experiência me mostra muito isso, Minha experiência de vida, tudo que eu estudo, na área terapêutica também me mostra isso. Mas eu vou trazendo aqui conteúdos mais detalhados sobre isso, tá? Hoje, então agora neste momento, eu vou traduzir as energias do eclipse solar para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso processo de autoconhecimento, inclusive para as conexões de almas evolutivas, tá? No final desse vídeo,
eu vou deixar também uma previsão de autoconhecimento para todos os signos, tá? Signo solar, e para quem sabe qual é o seu signo ascendente, eu também recomendo que você possa olhar lá a previsão para o signo ascendente, tá? Para quem ainda não está familiarizado com esse tema, o signo solar, né, é o que a maioria conhece, né? Então, por exemplo, eu nasci em maio, então eu sou de touro. Touro é meu signo solar. O signo solar na astrologia é como se ele mostrasse, ele falasse, olha, o seu caminho é aqui, ó. O caminho a ser percorrido é esse. Então, o signo solar, o sol, ele ilumina. Então, ele aponta o caminho a ser percorrido. E o signo ascendente é o signo que vai mais nos detalhes. Como eu vou percorrer este caminho, tá? Basicamente é isso. Aí eu vou fazer um adendo aqui para falar também sobre a importância do mapa astral. O mapa astral, ele é como se fosse um guia, uma bússola, né? Ele abrange, ele clarifica muitas coisas, ele vai falar dos planetas, ele vai falar também das casas astrológicas. Então, é muito importante dos signos, né, em cada casa. É autoconhecimento puro. A gente passa a compreender muitos desafios que a gente vem passar, que a gente vem transcender, né? A gente está aqui, na verdade, transcendendo os nossos desafios, né? E fazendo esse trabalho interno, né, de lapidação interior. Então, o eclipse solar no signo de Virgem, ele vai acontecer neste domingo, dia 21/9, às 14h29 da tarde, horário de Brasília. E nós teremos, então, o início, né, desse eclipse solar no grau 29 do signo de Virgem. A gente chama isso na astrologia de grau anarético. Por quê? Grau 29 é o grau final. Então, é conhecido como grau das decisões finais. Então, podemos dizer também que, astrologicamente, esse é um dos momentos mais aguardados do ano. Por quê? Por várias razões, né? Primeiramente que na astrologia nós temos no momento vários planetas em retrogradação. Quando fala que algum planeta está em retrogradação, quer dizer que traz para a gente, na energia desse planeta, um momento de revisão, um processo de revisão, tá? Então, esse eclipse ele está acontecendo em oposição a Saturno, ao planeta Saturno, que está retrógrado em Peixes. E o que isso quer dizer? É um convite para todos nós olharmos de frente para todos os padrões que a gente vem trazendo com a gente nas nossas vidas, sejam padrões de pensamentos, padrões emocionais e também os padrões de atitudes, né? As nossas ações, que a gente muitas vezes vai repetindo, sem saber muito porquê, né? Simplesmente vai repetindo. Então, agora a gente está chegando no momento de revisar isso, finalizar, trazer consciência para isso tudo, né? Por quê? É um período também que situações do passado podem voltar, né? Tentando aí se manifestar. Para que isso? Para que a gente tenha clareza e possa dizer os nãos necessários, encerrando também ciclos kármicos, ou seja, ciclos de grandes aprendizados. O eclipse solar, ele não é um eclipse qualquer, ele também atua, além de atuar em nós, né, no indivíduo, ele também atua no coletivo. Pelo fato também de estar atuando, estar ligado aos nodos lunares, né, os nodos lunares, eles já estão aí no signo de Virgem e Peixes, que fala o quê? Sobre o futuro e também sobre o passado kármico. Então, esse eclipse ele vem representando aí um fechamento de capítulo coletivo e também individual. Que na verdade essas energias elas já vêm sendo trabalhadas desde a entrada de Saturno no signo de Peixes,
lá em 2023. É como se vivências desse período aí de 2023 estivessem tendo seus fechamentos agora, neste momento. Para quê? Para que a gente integre todos esses aprendizados que envolvem esse período todo. Então, é muito bacana a gente poder trazer aqui na nossa memória o que eu estava vivendo lá no período em que Saturno estava em Peixes, lá em 2023. O que eu estava vivenciando? Eu estava lidando com o quê? Que emoções? Quais crenças estavam ativas nesse período? É importante a gente poder olhar para isso, por quê? Porque isso traz um sinal. Olha, naquela época eu estava com a crença disso, daquilo. Então tá na hora de eu trabalhar isso, eu preciso finalizar isso. Eu preciso me libertar dessa crença, eu preciso me libertar desses padrões, tá? E aí, neste momento, a gente pode esperar alguns testes de encerramentos, vamos chamar assim. Para quê? Para que a gente possa fazer essa grande limpeza, essa grande verificação, se libertar, né, de crenças, padrões, para poder adentrar em novas fases, né? Inclusive saindo de uma consciência tridimensional para uma consciência mais ampla, uma consciência desperta, uma consciência multidimensional, que manifesta os nossos potenciais, né? Esse é o grande objetivo. Então a gente vai saindo de estruturas limitantes, né? Aqui, da tridimensionalidade. Então é um momento muito importante para a gente se perguntar: o que eu preciso encerrar, eliminar, para poder adentrar, para poder construir novas oportunidades, novos ciclos em todos os aspectos da nossa vida, né? O que eu estou precisando mudar neste momento? É um grande convite aí para essa reflexão. Quando a gente fala dos testes, eles podem ocorrer de várias maneiras, né? São situações que podem voltar, pessoas, ou até mesmo os nossos padrões, né? A gente não deve olhar só para fora, vamos olhar para dentro e pensar, nossa, quais os padrões, né? Que já é conhecido, que eu estou trazendo lá do meu passado e que pode, né? Por exemplo, quando a gente fala de situações, então vamos lá, podem ser vivências que lá atrás a gente já sonhou, né, vivenciar, acreditando em mudanças, acreditando que sim, poderia dar certo, poderia ser diferente, mas cuidado, por quê? Muitas vezes, né, quer dizer, quase todas as vezes, onde a gente está encerrando ciclos, existe uma tendência mesmo, é como se fosse um teste do universo, onde essas situações elas retornam, até mesmo com aspectos repaginados, né, com aparências de que houveram modificações, de que agora podem dar certo, e essas situações podem também tocar em feridas profundas nossas, né, dos nossos processos de cura, e pode até mesmo surgir aí uma crença interna em nós de que algum renascimento pode acontecer, né, nessa situação, ou com essa pessoa do passado que pode voltar, mas pode sim ser teste do universo, né? Por quê? Porque esse momento agora, ele pede fechamento, ele pede clareza, ele pede discernimento, pede profundidade, né? Analisar os detalhes, perceber as essências, sabe? As atitudes. Não é momento da gente ficar ali no superficial. É momento da gente analisar tudo muito profundamente, né? As atitudes de tudo que surge, os cenários, né, que estão surgindo. Então não é para a gente se encantar somente com as palavras ou com a superficialidade dos cenários, das questões, né? Por quê? Porque a gente está vivenciando aqui um momento de posicionamento, de aprender a dizer não as repetições de ciclos, de frustrações, de dores, todo ciclo que limitou a nossa vida em algum aspecto, né? Todo padrão, toda crença que limita a gente, os medos, né, excessivos, a gente faz planos, aí na hora de executar vem aquele medo, aquela coisa que te limita, isso é um padrão negativo, e esse padrão não pode continuar mais, sabe?
Então, esse momento é isso, né? O que já cumpriu o papel de ensinamento na minha vida? É olhar para cada situação que pode voltar como se a gente estivesse com a lupa da verdade nas mãos, né? Ou seja, é o olhar detalhista, que ele não se contenta com ilusões, né? Essa é a energia do signo de Virgem presente nesse eclipse, tá? Saturno em Peixes, ele mostra que a gente já percorreu, a gente já vem percorrendo, né, um longo caminho de curas, de autoconhecimento, de soluções, né, das ilusões, e agora é muito provável que venham muitos testes, tá? Para ver aí a nossa firmeza, a nossa capacidade de posicionamento, de congruência, de compromisso aqui com a gente mesmo, né? Então, é momento de exercitar a presença no aqui e agora, para que a gente, com consciência, crie novas realidades. Quando a gente fala da energia, né, do signo de Virgem, a gente fala do quê? A gente fala de discernimento. Saturno, por exemplo, a gente fala do quê? Qual é a energia de Saturno? Maturidade, disciplina, comprometimento, estruturação. Então, quando a gente fala de Saturno, que também muita gente pode ouvir falar, né? Ele também é conhecido como pai do karma. Eu costumo comparar a energia de Saturno como um auditor da Receita Federal. Para quem entrega imposto de renda vai saber do que eu estou falando, né? Por quê? Porque ele está ali de olho na apuração, se vai restituir, se vai pagar, mas traduzindo isso aqui para a linguagem astrológica, é como se Saturno fosse um auditor do astral, digamos assim. Ele está ali de olho na gente para ver se a gente vai continuar repetindo esses padrões, se a gente vai continuar preso nesses ciclos kármicos, sem evolução, né? Ou se a gente vai seguir evoluindo, comprometido aí com o nosso processo evolutivo, resolvendo os nossos processos kármicos, ou seja, transcendendo os nossos aprendizados, né? E para que tudo isso? Para a gente seguir em rumo ao nosso nodo norte, que é o nodo evolutivo, né? Por quê? Porque a gente está num grande momento de se libertar dos fardos antigos, né? Eu costumo fazer essa analogia do auditor porque eu também tenho formação em ciências contábeis, né? Nós temos um escritório contábil familiar em São Paulo, então a gente está sempre lidando, né, com esses aspectos de tributos, né, imposto de renda, enfim, cuidando da saúde das empresas, né? Quando a gente fala do Sol, quando ele está eclipsado, né, quer dizer o que isso? Está sendo retirado o brilho das ilusões. Para quê? Para que a gente possa fazer escolhas com mais consciência e decidir o que eu levo adiante, o que eu não levo. Então, esse eclipse é como se ele fosse um grande portal de fim e recomeço. Tudo isso em sintonia com a transição planetária, com a construção da nova Terra, uma nova era. Para quem já está aí na caminhada do autoconhecimento, vai entender melhor o que eu estou falando. Se você é novo nesse processo de autoconhecimento e ressoa com tudo isso, tem vontade de conhecer mais, eu incentivo, né, a pesquisar sobre a transição planetária, para poder entender isso tudo, né? Porque é muito profundo. Tudo isso não diz respeito só a nós, né? Diz respeito ao todo. E a gente está vivendo, né, um momento de muita transformação, mas essas transformações elas precisam ser muito conscientes. Ano passado, né, na parte astrologicamente falando, nós tivemos aí a regência do planeta Saturno. Agora, em 2025, é um ano que está sob a regência de Júpiter. Júpiter é como se fosse um foco de luz que vai apontando para a gente, iluminando para a gente, mostrando o caminho a ser seguido, mostrando a direção certa. Para quê? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução.
Então, Júpiter é um planeta que traz energia de expansão, de otimismo, mas não é aquele otimismo de empolgação, não, é um otimismo de comprometimento, consciente, né? Onde é uma energia de sabedoria, de oportunidades, de crescimento, tanto pessoal quanto material. Já em 2026, para vocês terem uma ideia, a gente vai ter a regência do planeta Marte. 2025 e 2026 são anos para a humanidade curar a energia masculina. E aqui, energia masculina, eu não estou falando do gênero masculino, né? Eu estou falando da polaridade, da energia masculina. Ou seja, a energia que todos nós temos, né? Independente do nosso gênero, todos nós temos as duas energias, as duas polaridades dentro de nós. Energia feminina e energia masculina, também conhecidas como Yin e Yang. E por que isso é importante? Isso aqui é um ponto muito importante, porque isso aqui também tem a ver com o nosso equilíbrio pessoal, afetivo e também, como consequência, né, equilíbrio nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Quando a gente equilibra essas nossas energias internas, né, as nossas polaridades, e eu estou falando aqui de Marte. Marte, ele é um planeta ligado à energia masculina. Então, a regência de Marte, ela está muito associada com a energia da coragem, da vontade, da ação, da iniciativa, do foco, né, da assertividade. Isso quando a nossa energia masculina está em equilíbrio. Porque, como tudo nessa vida, né, tem o lado luz, o lado sombra, o lado que é bom e o lado que é mais desafiador. Quando a gente fala de astrologia e dos planetas, também estamos falando disso. Então, qual que é o lado mais pesado, digamos assim, de Marte, do planeta de Marte? É o lado de conflitos extremos, de impulsividade, aquela energia de disputa de poder, né, que é uma energia muito egóica, enfim. Ou seja, quando a gente está com a nossa energia masculina em desequilíbrio, muitas vezes a gente vai transitando pela nossa existência dessa forma, né? Com conflitos, sempre envolvido em conflitos, agindo por impulso, né? Lidando com tudo aí na energia de disputa de poder. E eu falo isso por experiência própria, né? Eu sou terapeuta, eu tenho que fazer o meu trabalho, a minha lapidação, né? Para o meu bem, claro, para o meu processo evolutivo e também para poder contribuir com as pessoas que me buscam, né? Que buscam o meu trabalho. Eu já estive nesse lugar, são anos e anos de trabalho, mas eu já estive por um longo período, né? Com a minha energia masculina totalmente descompensada. Então, eu vivia a vida no piloto automático, eu parecia um trator, em todos os sentidos, né? Saía fazendo as coisas naquela impulsividade, sem pensar, sem elaborar, sem planejar, sem colocar foco, né? E quando a gente está nesse processo, isso também é muito complexo, isso afeta nós, a nossa saúde, o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio mental, afeta também os nossos relacionamentos, né? A gente pode, ficar extremamente mandão, não consegue equilibrar as coisas, né? Controlador excessivamente, é muito complexo. Então, a gente está vivenciando aqui nesses 2 anos a cura da energia masculina de todos nós, né? Para trazer mais equilíbrio. Então, o que a gente, falando aí do posicionamento, né, do eclipse solar. O eclipse solar, ele traz um posicionamento onde o Sol e a Lua, eles estão aqui de um lado e a Terra de outro lado. O Sol aqui, ele representa o quê? A iluminação, a consciência. Por quê? Porque é a consciência que vai mudar o futuro. A Lua aqui, ela vai falar do quê? Das nossas emoções. Ela vai falar do nosso passado.
A Terra, ela fala do presente, é o aqui e agora, né? É aqui que nós estamos vivendo, né, essa experiência, né, nossa aqui na Terra, vivendo essa experiência. E a Lua, nesse eclipse, o que que acontece? A Lua, ela passa na frente do Sol. O eclipse solar é isso, a Lua passa na frente do Sol. Lembrando também que os eclipses, eles ocorrem quando eles estão próximos aos nodos lunares. Na astrologia, os nodos lunares, eles são, podemos chamar de pontos chaves. Por quê? Eles simbolizam o nó do norte, que também é chamado como cabeça do dragão, ou seja, para onde eu vou, né? Está associado ao meu propósito, ao meu futuro. O nó do sul, ele também chamado como cauda do dragão, ele representa, né, a bagagem do passado, as tendências inatas, né, o que eu já trago ali do passado. Então, o equilíbrio, né, entre esses dois pontos, nó do sul e nó do norte, ele é muito importante, ele é essencial para o nosso crescimento e para a nossa realização. Realização em todos os aspectos, realização pessoal, realização material, realização espiritual, né? E a posição desses nodos no mapa, ele oferece um guia muito importante, muito potente para os nossos processos de autoconhecimento. Lembrando que esses movimentos, né, todos que eu estou falando aqui do eclipse, eles vão mexer, eles vão atuar, né, na vida, vão atuar de maneiras diferentes, né, na vida de cada um. Por quê? Porque depende do nó do sul e do nó do norte de cada um. Aqui eu estou falando das energias gerais, né? E então, o que para alguns esse período pode trazer aí um chamado para mudar hábitos, ou para outros pode significar transformações na carreira, nos relacionamentos ou em outros setores da vida. Por isso que eu falei lá atrás que é importante voltar à memória lá em 2023 e ver quais crenças, quando Saturno estava em Peixes, quais crenças eu estava lidando, com que situações eu estava lidando ali naquele momento, tá? Pesquisa aí direitinho quando Saturno estava em Peixes em 2023 e faz essa volta à memória. Isso é uma chave muito importante para entender em quais os aspectos estão precisando de movimento, precisando de encerramento aqui neste momento, tá? Então, essa força, né, do eclipse, ela vai reverberar por até 90 dias, tá? Não é uma coisa que dá e passa, não. Ele tem essa força, né, tem essa potência, tem o ápice, que é 21, 22 e 23 de setembro, mas ela continua, essa energia ela vai se desdobrando até 90 dias, tá? Então, é um longo período. E outro detalhe, se você quiser um atendimento, tá, na energia dos seus nodos lunares, eu também faço esse atendimento, tá? Me procura, pode deixar comentário aqui, pode fazer contato nas redes sociais, o meu WhatsApp também tá aqui no meu canal, tá, do YouTube. Por quê? Eu realizo sessões astrológicas, inclusive com tarot terapêutico, né, eu também uso, trabalhando especificamente esses nodos lunares de modo mais detalhado, tá? Principalmente quando envolve aí a consciência dos processos kármicos, ou seja, eu trago questões que eu venho repetindo, eu preciso me libertar disso, eu preciso mudar esses padrões, né? Entrar aí nos meus processos de regeneração, de expansão de consciência, para poder rumar e alcançar o meu nó do norte, né? Onde a gente vai alcançar os nossos propósitos, onde algumas pessoas chamam, né, o Dharma, né, que é atingir os nossos propósitos. Todos nós temos propósitos aqui, a gente não, eu costumo falar, a gente não está aqui a passeio, né? Esse planeta Terra é um planeta escola, né? A gente está aqui
limpando muita coisa, transcendendo muitas coisas para chegar num outro patamar, né? Esse é o processo evolutivo, né? E alguns chamam de herança divina, né? Porque quando eu vou transcendendo os meus desafios, eu vou me regenerando, eu vou me lapidando, eu vou atingindo um outro patamar, né? É o que a gente chama também muito de lapidação, né? A lapidação. Então, voltando aqui, no caso do eclipse solar, nós temos aí a conjunção de Sol e Lua, né? Que é a união de ambos, onde nós temos também a lua nova, né? O eclipse solar, ele sempre ocorre na lua nova, tá? Para quê? Qual que é a simbologia disso? Lua nova é momento para a gente plantar as nossas sementinhas para serem germinadas, para florescer, para o novo, né? Então, nesse alinhamento de Sol e Lua, a Lua passando ali na frente do Sol, ela oculta ele. O que isso representa? Está sendo ocultada a nossa consciência que é capaz de mudar o futuro. Por que isso? Traduzindo esse movimento, fazendo essa representação aqui. A lua, que representa o passado, que representa as emoções, e aí nesse momento pode trazer uma conturbação emocional, ela oculta o futuro, ela ocultou o sol, ocultou a consciência, ou seja, é um período onde nós temos aqui a nossa consciência encoberta, né, pelas nossas emoções, por memórias e também por questões do passado, né, dessa existência. Para nós que acreditamos no processo de reencarnação, esse passado, ele é amplo. Aí, a gente não está aqui falando só do passado dessa existência, a gente está falando de uma bagagem, né, de uma bagagem de alma. Então, o passado cobrindo a nossa consciência para que a gente tenha revelações aqui no presente. A tendência, por isso que esse momento é a tendência de que sombras do passado venham à tona. E aí, nesse momento, é muito comum trazer confusão, né, emocional, trazer confusão no nosso estado de consciência. Por que isso acontece? Para que a gente, é preciso deixar mesmo as sombras do passado, elas emergirem. Para quê? Para poder ser revelado novos estados de consciência. É um grande processo de limpeza, abrindo espaço para o novo. Quando eu falo das sombras, tá? A psicologia analítica trabalha muito esses aspectos. A gente fala, sombras são aspectos nossos que a gente rejeita, que a gente não aceita, que a gente quer esconder. Só que como eu vou me amar, eu vou me aceitar, eu vou me acolher por inteiro, se eu não acolher tudo, se eu não acolher as sombras, né? Então, a gente precisa olhar para isso, eu acolho, tá bom, eu reconheço, isso aqui em mim não tá legal, eu reajo dessa forma, eu lido com as coisas desse jeito, ok, eu reconheço, eu acolho, então eu vou mudar, eu já trouxe isso para minha consciência, isso não tá mais escondido. Veio para a consciência para que eu trabalhe esse aspecto. Então, quando a gente fala de revelações, a gente fala muito desse momento, né? Que virão questões que antes, lá atrás, a nossa consciência ela não via. Ou ela via e distorcia. E agora é momento de ver tudo ali, com a lupa da verdade, sabe? É momento de ver com clareza. E aí, neste momento, a gente tende, né, a ver algo sobre nós mesmos, inclusive, ou sobre situações, pessoas, né, vivências, que antes a gente não tinha pensado, não tinha tomado consciência. A gente enxergava de uma outra maneira, de uma maneira mais limitada, por exemplo. Então, falando agora da energia do presente, né, que a Terra, o planeta Terra está representando aqui. Nós, né, aqui no planeta, nesse momento, né, com todas as clarificações vindo à tona, a gente tem essa grande oportunidade de expandir a nossa consciência. E quando isso ocorre, a gente vai mudando o nosso estágio evolutivo, para iniciando novas experiências, novas aberturas,
né? Ou seja, depois dessas revelações, desses momentos, novos espaços se abrem, né? Através dessa expansão de consciência. A gente vai ampliando a nossa caminhada. Então, os eclipses solares, eles têm muito esse poder, né? De mostrar algo novo, novas visões, novas interpretações, entendimentos que antes nós não tínhamos, revelações de verdades que transformam, que são capazes de transformar o futuro, após a gente ir expandindo a consciência. Então, olha que momento lindo, que momento profundo. Quando a gente fala dos padrões repetitivos, né, que a gente vai repetindo, que nos limitam a nossa vida, é para a gente trazer agora esse grande poder, né, o poder de transformação. Porque só nós temos o poder de transformar as nossas vidas, né, e poder retirar tudo isso que limita a gente, os nossos medos, enfim, N situações. E aí, lembrando algo muito importante, né? A expansão de consciência, ela precisa de prática, né? É importante a gente praticar. Tem que ter comprometimento, ou seja, precisa de estímulo na prática, senão a gente volta aí para estágios de distorções, de ilusões, de confusões, né? E aí vai ficando tudo estagnado novamente. Então, é como o conhecimento, né? O conhecimento que não é praticado, ele não se transforma em sabedoria, né? Se eu sou uma pessoa, e eu tô falando isso também por experiência própria, porque eu passei anos assim, adquirindo conhecimento, e por causa dos meus padrões limitantes de medo, por exemplo, eu ficava inibida de compartilhar. Então, assim, é como se, imagina uma analogia aqui do copo. O copo você vai enchendo ele de água, vai enchendo. Chega uma hora, você precisa esvaziar para renovar esse espaço. É a mesma coisa, se eu fico adquirindo conhecimento, mas eu não aplico isso na minha vida, eu vou ser uma boca que fala, né? Imagina, nós terapeutas, a gente passa aí por grandes processos de vida. E se a gente não aplicar todos esses conhecimentos na nossa vida, a gente não passa pelo nosso processo evolutivo, a gente não cumpre o nosso papel aqui. E aí a gente não tem condições de ajudar as pessoas. A gente fica aqui só falando, mas não traz isso como prática na nossa vida. E é fácil praticar? Não, é desafiador. Mas nenhum de nós, a gente não vai evoluir na zona de conforto, né? Então a dica aqui é: foca no tema que está se abrindo na sua vida agora em revelação, tá? Em relação ao aspecto da sua vida em que você teve alguma clarificação, virou alguma chave interna importante, tá? Tem coisas para olhar aí. E quando a luz ela vem, né, para nossa consciência, muitas vezes isso também acontece. Por zona de conforto, a gente prefere fingir que não viu, né? Sabe aquela famosa frase? Deixa pra lá, não vou mexer com isso, vai dar muito trabalho, meu Deus, né? Quem nunca? Isso não é bacana de fazer. A gente faz, acho que todos nós em alguns momentos já fizemos e às vezes fizemos muitas vezes. Só que a gente também tem que ter consciência que isso traz estagnação. Aí você percebe que várias coisas começam a ficar empacadas. Relacionamento, abundância, prosperidade, várias coisas, né? O universo sempre está dando sinais pra gente. Aonde a gente precisa mexer, aonde a gente precisa melhorar, né? Então, é importante a gente não permitir que isso aconteça, né? Apesar dos incômodos, respira e continua, né? Vai na caminhada, apenas continua. Quando a gente fala, né, do presente, olha aí quantas ferramentas nós temos disponíveis para as nossas mudanças, para as nossas transformações, né, para a nossa evolução. São conhecimentos, são oportunidades de crescimento, seja intelectual, espiritual, energético, material, né? A gente tem as ferramentas e é importante a gente usufruir de tudo isso, porque é em tudo isso que está o nosso poder de ação. A gente tem as ferramentas para usar, né?
porque nós é que somos os agentes transformadores das nossas vidas, da nossa evolução. Então, tudo isso é mensurado pelo nosso estado de espírito. Por isso que é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da forma como a gente verbaliza as coisas, os nossos desejos, os nossos valores estruturais, né? Mas a gente, além de tudo isso, também precisa ter a ousadia, a vontade, a ação, né? De se libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, né? E aí, assim, a gente vai conseguindo evoluir de modo mais harmônico, mais assertivo dentro de nós. E isso reverbera fora também, né? Em uma vida mais consciente, mais comprometida com as nossas verdades, com as verdades da nossa essência, né? E não do nosso ego inferior, né? Eu costumo falar, o ego, ele é muito importante, né? Por exemplo, é o meu ego que tá ali falando para mim, olha, não vai pular naquele buraco que você vai morrer, né? Mas esse ego é o ego consciente. É muito importante esse ponto aqui, né? Porque normalmente quando a gente tem um momento de mudanças, a gente pode ter uma tendência de estagnar, a gente fica com medo de dar um salto e mudar. Por quê? Porque isso que eu estou vivendo agora não está confortável, mas é conhecido. Eu estou acostumada. Olha que coisa importante. E aí o nosso ego inferior, o que é o nosso ego inferior? Ele vive ali no piloto automático, que vai empurrando tudo para debaixo do tapete e a gente vai continuando ali numa zona de conforto. Só que esse ego, ele está atuando e está mascarando as nossas feridas emocionais. É como se ele fosse um mecanismo de defesa. Então, ele vai trazendo medo. Não, para que mexer nisso? É como se ele falasse. Eu gosto muito, em terapia eu dou essa dica. Dá nome para o seu ego inferior. O meu ego inferior, por exemplo, ele chama-se eguinho. Eu já coloco ele ali no diminutivo, para ele ficar bem no lugar dele. Isso funciona, viu, gente? Dar nome e conversa com ele. Então, você precisa dar um salto na tua vida. Você precisa mudar alguma situação que tá ruim. Conversa com o teu ego. Eu sei que vai ser trabalhoso. Eu sei, mas eu vou conseguir. Sabe? Conversa. Vai trabalhando isso com ele. Porque isso acontece muito. Acontece com todos nós, na verdade. Só que a vida pede transformação, né? E toda mudança, ela vai exigir dedicação, comprometimento, poder de ação consciente, equilibrada. Aí entra a importância do nosso equilíbrio interno, das nossas polaridades internas, né? Para poder agir com assertividade, para não sair fazendo as coisas no impulso, né? Enfim. Então, tudo isso que está acontecendo é para trazer aí as verdades para a nossa consciência, para a gente se libertar do que precisa, para a gente continuar adiante com consciência, né? Em rumo ao nosso propósito, né? Para a gente mudar o nosso futuro, para a gente continuar evoluindo. Os eclipses e os nodos lunares, como eu já mencionei lá agora há pouco no vídeo, eles vão ocorrer, os eclipses ocorrem junto aos nodos lunares, né? Então, por exemplo, o eclipse lunar que nós tivemos no dia 7, ele estava junto ao nodo norte. Então, o que era? A tendência era trazer algo do passado que se transforme em uma nova consciência. Ou seja, se revela um caminho novo que ainda não foi vivenciado, ele é novo. Agora, com o eclipse solar, que está ligado ao nodo sul, ele está falando o que pra gente? O poder deste momento presente pode transformar e mudar algo que eu vivi lá no passado através da luz da expansão da consciência para criar um futuro melhor. Traduzindo um pouquinho aqui, trazendo aqui
fazendo uma analogia em relação a relacionamentos, por exemplo. Padrões, crenças, energia, né? Energia interna. Então, por exemplo, você viveu um relacionamento, uma troca que foi muito desafiadora, não foi bacana, trouxe muita dor, trouxe muito sofrimento. Ok, é importante olhar para isso com realidade, mas não se apegar na dor. Não se apegar na dor, na raiva, no ressentimento. Esse também é um bom momento para a gente praticar isso. É soltar essa situação, não é fingir que não existiu. Não, isso é enganação. É olhar com consciência para essa situação desagradável, pesada, mas olhar com verdade. Tá bom, eu vou ver, eu passei por isso. Ok, por que eu precisei passar? O que eu aprendi com essa situação? É como se você olha para a situação e você consegue ver o lado bonito da dor que você viveu. Porque tem o lado bonito. Tudo tem o lado bonito e o lado que não é bonito. E eu tenho que dar foco naquilo que eu quero fazer crescer. Eu quero ver o quê? Eu quero ver o lado do meu aprendizado. O que eu aprendi nesse relacionamento tão desafiador? O que eu aprendi com os meus padrões de antes? Quando eu era controlador, quando eu era impaciente, o que eu aprendi? E aí você solta isso com gratidão. Mas é difícil, eu já ouvi isso. Não, isso é impossível. Não, não é impossível. É trabalhoso. Eu não gosto da palavra difícil. Porque difícil é como se fosse um muro, né? E a gente quer abertura, né? A gente não quer muro. Então, é trabalhoso. É trabalhoso. Então, é soltar aquilo com gratidão. Puxa, gratidão, eu aprendi. Então, se eu aprendi, eu posso seguir. Eu perdoo aquilo. E o perdão, gente, muita gente às vezes tem dificuldade para compreender isso, sabe? E eu confesso que durante muitos anos, eu também tive dificuldade em perdoar situações, em perdoar pessoas, em me perdoar por várias coisas, porque ninguém aqui é perfeito, né? Então, a gente vai agindo de várias maneiras, só que é importante a gente trazer uma consciência do perdão no seguinte aspecto. Quando eu falo de me perdoar, é importante eu pensar, bom, eu agi daquela maneira com o estado de consciência que eu tinha naquele momento. Hoje, eu tenho um outro estado de consciência. Eu não vou repetir aquilo. Eu não vou repetir aqueles padrões. Eu não vou repetir aquelas ações. Percebe a importância disso? E isso vale para tudo. Eu vivi um relacionamento que foi terrível, eu não consigo perdoar. Perdoa, não por ele, por você. Por quê? A gente também abre novos ciclos, se purifica para entrar em novos ciclos quando a gente não está com esse peso. Aí tem gente que fala, não, mas eu não consigo esquecer. Mas perdoar não significa esquecer. Perdoar significa, eu lembro daquilo, aquilo não me traz mais dor. Por quê? Porque eu sei o que eu precisei aprender ali. Entende? Isso é uma dica muito importante, gente, muito. Então, a proposta, né, da reflexão evolutiva que eu deixo aqui para vocês é, perguntem-se, qual potenciais, né? Quais os potenciais que você tem aí dentro de você e que estão encobertos pelos medos, pelas crenças limitantes, pelos padrões de repetição, pelo medo de que os outros vão achar. Então, agora é momento de olhar para tudo isso, trazer luz para essa consciência, para que a gente também possa deixar vir à tona e transbordar todos os nossos potenciais que vão transformar a nossa forma, a nossa maneira de transitar pela vida, né? Então, é momento de deixar aí para trás os aspectos do nó do sul, que estagnaram, que limitaram, que trouxeram medo, não repetir padrões de frustrações, não. É momento de se libertar disso. Agora é o momento. E quando a gente deixa para trás, né, padrões e crenças que nos limitavam, a gente abre esse espaço para o novo e a vida começa a se apresentar com mais fluências.
Então, os caminhos se abrem, as oportunidades chegam, a gente pode escolher, a gente tem o poder de escolha. É aí outro ponto muito importante do nosso, da consciência, do nosso poder de transformação na nossa vida, já que somos os agentes transformadores da nossa vida. A gente entender que a gente não vai ser mais levado pela maré. Não, a gente não vai mais. Por quê? Porque eu tenho aqui o poder de transformação. Então eu posso fazer escolhas conscientes, né? O caminho que está ali mais condizente comigo, com a minha essência, né? Eu não vou mais ser levada pela maré do piloto automático, vivendo no caos dos outros, né? Não, eu tô centrada, eu tô aqui comigo, né? Então é importante a gente deixar, olha a importância, tem muita chave aqui nesse vídeo, tá? Eu até recomendo, se você tá aí no processo de autoconhecimento, veja esse vídeo mais de uma vez. E eu falo isso e vale para mim também. Eu sou pedagoga também, então eu tenho aí o hábito, né, de organizar o conteúdo. Eu gosto muito de estudar, né? Eu estudo muito. Eu gosto de praticar a escrita, porque isso me ajuda. E eu normalmente leio mais de uma vez a minha escrita, os meus conteúdos, porque eu também estou trabalhando tudo isso. Eu estou no jogo da vida, né? Igual todo mundo. Então, quando a gente fala isso, de deixar esses padrões, a gente também está falando de colocar limites saudáveis em nós mesmos também. Né? Para eu não voltar ali para os meus padrões limitantes, eu tenho que colocar um limite saudável aqui em mim. Assim como eu tenho que colocar limite saudável em tudo, em todos os meus relacionamentos, né? Tem que ter respeito, tem que ter limites, tudo, né? Então, o eclipse solar é isso, gente. Ele esclarece, ele ilumina. E no signo de Virgem, na energia do signo de Virgem, ele traz pra gente essa capacidade de organizar todas essas questões aqui dentro para as mudanças evolutivas poderem acontecer, né? Então, fazendo aqui uma analogia, as nossas sombras vão emergindo, a gente vai olhando tudo isso com clareza, aí a gente no começo a gente enxerga aquele monte de nuvens, né, no céu, escondendo o azul do céu, mas enquanto a gente está fazendo isso, a gente está mudando o nosso estado de consciência para novas realidades. Porque consciência nova é realidade nova. Olha outra chave aqui muito importante. As pessoas às vezes falam, eu mesma já falei várias vezes. Que porcaria, tô cansada disso, de novo isso. Ou seja, o resultado não está agradando. Ok. O que eu faço para mudar o resultado? Eu tenho que mudar as ações. Por quê? As ações iguais vão me trazer resultados iguais. Essa também é uma chave muito, muito importante. Então é isso, gente. É momento da gente finalizar, né, ciclos limitantes. E o eclipse solar, ele está aqui trazendo toda essa energia, toda essa potência realizadora para que a gente possa olhar para tudo isso, realizar as nossas mudanças internas que vão transformar o nosso externo. Claro, desde que a gente coloque tudo isso em prática, né? Só ver não resolve. A gente precisa materializar tudo isso em ações, né? Realizar as mudanças, praticar, transformar o conhecimento em sabedoria, né? Senão a gente volta lá para os estágios de estagnação, de repetição, de dor, de sofrimento. E ninguém quer isso, né? Enfim, então, gente, aproveitem esse período, tá? Essa energia potente desse eclipse, ele simboliza renovação, reorganização, principalmente nas áreas práticas da vida, tá? Saúde, trabalho, rotina diária, relacionamento. Esse eclipse, ele está pedindo por novos começos e mudanças significativas, importantes, com foco em eficiência, serviço e aperfeiçoamento constante. E isso também vale para os negócios, tá, gente? Eficiência, serviço, aperfeiçoamento constante, tá?
Vamos agora, né, para as previsões das energias que envolvem autoconhecimento para os 12 signos, solar e ascendente. Começando por Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Momento para reorganizar a saúde e a rotina, deixando para trás velhos hábitos que consomem a sua energia. O período é propício para trazer mais equilíbrio e maturidade nas relações. Touro, relações amorosas trazem momentos de mais criatividade. Padrões e situações do passado podem ressurgir para testar a sua postura. Olha o que eu falei lá. O momento pede relações mais autênticas e mais verdadeiras. Gêmeos, esse período pode trazer questões de avaliações em relação à família, ao lar, a relacionamentos e até mesmo em relação a memórias do passado. E Saturno aqui está pedindo maturidade e equilíbrio emocional para lidar com tudo isso que surgir. Câncer, podem surgir conversas importantes, até mesmo como testes. Procure manter o equilíbrio mental e o discernimento para não cair em ilusões do passado e se ferir novamente. Leão, esse período pode trazer situações para revisar questões financeiras e também como está o seu amor próprio. Aproveite para revisar os níveis de dependência emocional e material. É momento de se libertar de padrões de dependência para florescer a sua potência. Que lindo! Virgem, o eclipse na energia do seu signo ou ascendente está pedindo revisão sobre os seus vínculos. Os vínculos verdadeiros e profundos se desenvolvem se houver maturidade. Libra, pode haver encerramentos espirituais em sua vida, como livramentos. O momento pede disciplina e diplomacia com você e com os outros. Escorpião, rede de amigos podem mostrar padrões repetitivos que limitam a sua jornada evolutiva. É momento de separar o joio do trigo e encerrar os ciclos que não agregam mais em sua vida. Sagitário, momento pede atenção à carreira e ao propósito de vida para a construção de bases sólidas em todos os setores da sua vida. Sem estruturação, nada se mantém sólido. Grande verdade. Capricórnio, antigas crenças podem retornar para testar a sua jornada interior. O momento pede dedicação espiritual, com equilíbrio entre a fé e a prática espiritual. Aquário, temas como os recursos compartilhados, dívidas podem surgir pedindo resoluções. O momento pede corte de dependências para se priorizar, cuidando também da sua saúde. Peixes, relacionamentos em foco com Saturno retrógrado em seu signo. Pede limites claros e objetivos sobre os padrões que não podem se repetir em suas parcerias e que drenam a sua energia. Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou no teu processo de autoconhecimento, me conta aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha para quem, com as pessoas que você sabe que estão engajadas nos seus processos internos de autoconhecimento, tá bom? Um beijo muito especial e feliz e consciente eclipse solar.